Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar neste momento com um encontro com a palavra. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar e estudar a palavra de Deus e aprender dela, porque é dela que nós temos a vida eterna. Amém? Vamos lá para o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Podemos entender, amados, que aqui vem uma palavra de objetivo, de verdade, para um grande homem de Deus que conhecemos como Gideão. Gideão, amados, podemos entender que foi um homem levantado por Deus com o propósito de libertar o povo de Israel, que estava passando por várias aflições, sendo atacado pelos medianitas, porque eram muitos medianitas que se levantavam contra o povo de Deus, porque o povo de Deus estava em desobediência. Israel estava desobedecendo o Senhor. Fizeram como os antepassados deles, desobedeceram ao Senhor. Não andaram segundo o conselho de Davi. Não andaram segundo os conselhos do Senhor. Não andaram obedecendo a palavra de Deus. E fizeram o que o povo de Israel pecasse. E podemos entender que o povo de Israel agora se encontra aflito, sendo atacado por uma nação forte e poderosa, que era os midianitas. Amados, 135 mil soldados para combater contra o povo de Israel, eles não conseguiam, eram muitos soldados. A nação de Israel ainda estava em crescimento. Aquela nação vizinha vinha destruir o povo de Israel, fazia até escravos deles. Não é diferente, amados. O inimigo muitas vezes vem nos atacar, pensando que tem força com a sua força, mas maior é o nosso Deus que nós seguimos. E o povo de Israel ali clamava a Deus. No meio da sua desobediência, teve um momento que eles clamavam, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, a sua debilidade diante de Deus, porque sabia se eles estavam desobedecendo a Deus, veio a espada do Senhor, pela sua desobediência. Amados, a palavra de Deus descreve que o povo dos medianitas escravizaram o povo de Israel por 7 anos. 7 anos escravizando o povo de Israel. Muitos se escondiam, fugiam dos medianitas, mal conseguiam ter as suas coisas. Não tinha mais solução. Mas quando uma nação clama, como fala lá em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos meus mau caminho, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus é santa e verdadeira. Aí o povo de Israel agora se compara com uma nação forte e poderosa, uma nação que para eles era maior do que eles, porque eles estavam cegos, porque maior era o Deus que eles serviam. Mas quando eles começaram a clamar, Deus ouviu as suas orações, Deus ouviu o seu choro. Deus é um Deus misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Quando o povo se arrepende
e volta para os braços do Senhor, encontra abrigo. Aí a palavra de Deus descreve que é o mesmo momento, amados, que o Senhor levanta Gideão, homem valoroso. Ele era o menor de sua casa. Muitos desacreditavam daquele homem. Muitos não tinham ele como verdadeiro líder que ele ia ser. Neste momento, antes do anjo aparecer, Gideão estava malhando trigo. E ali apareceu o anjo do Senhor falando esta palavra. O Senhor é contigo, homem valente. No mesmo instante, Gideão, com um pouco de suas dúvidas, um pouco desacreditado, como muitos aí estão um pouco desacreditados, que você tem valor, que nós temos valor perante Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Deus, quando chama um homem, Ele capacita. Gideão reconhecia que era um homem pequeno, falho. Ele achava que não ia conseguir libertar o povo da opressão, do cativo que os medianitas estavam fazendo sobre o seu povo de Israel. Mas o Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é conosco, amados. Não deixe você pensar que a sua debilidade pode te vencer. Maior é aquele que nós servimos. Maior é o Deus que nós servimos, maior do que todos, maior do que tudo, maior do que nós também. Gideão sabia que com suas próprias forças não ia conseguir. Gideão estava um pouco aflito, achando que não ia conseguir vencer. A dúvida, às vezes, entra no nosso coração. Às vezes a dúvida é maior. Mas Deus é tão misericordioso e tão poderoso que a dúvida não venceu a Gideão. Que como podemos descrever que Gideão pediu 2 sinais. 3 sinais ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, não podemos deixar a dúvida nos atrapalhar. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ezequiel, no livro de Ezequiel, podemos entender que foi um profeta chamado pelo Senhor. O Senhor disse assim: somente come do rolo, Ezequiel. Ezequiel come do rolo, porque quando comemos da palavra de Deus, o Senhor que nos enche, é Ele que fala em nossa boca, nos usa, nos capacita. E muitos de nós estamos, às vezes, perplexos, angustiados. Queremos, às vezes, dar o primeiro passo, mas não, é o Senhor que dá o primeiro passo em nossas vidas. É o Senhor que nos dirige. Amados, eu quero te dizer que a dúvida ela não pode estar caminhando contigo no meio da tua vida, seja ela espiritual, seja ela materialmente. A dúvida não pode operar na tua vida. Nós temos que tirar a dúvida e saber que o Senhor é conosco. Aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós vamos vencer. O Senhor vai dar a nós a terra, aonde nós pisar as plantas dos nossos pés.
Amado, para isso existe luta, existe dificuldade que vão se levantar. Inimigos nos cercará, empecilhos, mas maior é aquele que está conosco do que está neste mundo. Gideão aqui sabia que ele poderia confiar no Senhor depois que ele pediu um sinal da parte de Deus, e Deus, ele sabia que o Senhor estava com ele. Amado, o único sinal que nós necessitamos saber é o sinal do profeta Jonas, como Jesus falou. Nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. Assim como o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra. Amados, nós temos que viver uma vida em comunhão com Deus, de verdade e sinceridade. Gideão era um homem que tinha intimidade com o Senhor, era um homem valente, valoroso. Foi chamado para liderar o povo de Israel, o homem pequeno, o homem incapaz. Amados, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante, é mais eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta a divisão entre a alma e a medula. Ela é apta para ensinar e corrigir o homem aonde deve andar. É a palavra de Deus. Gideão sabia que se o Senhor está com ele, ele poderia todas as coisas. Ele começou a trabalhar nos seus projetos diante de Deus. Assim como o Senhor dizia, assim Gideão fazia. Gideão agora se compara com o povo de Israel para liderar. Muitas vezes pensamos que não somos capazes para fazer o povo atravessar o Rio Jordão. Mas eu quero te dizer, amado, que nós vamos atravessar o Rio Jordão. Amados, eu quero dizer que nós vamos andar com o pé seco do outro lado. E nada nos fará dano nenhum. Pode vir os inimigos, pode vir os medianitas, pode vir os filisteus, pode vir qualquer um, mas o Senhor é a nossa força. Gideão sabia que ele caminhando com o Senhor era a força dele. Ele não acreditava na sua força, mas ele sabia que o Senhor era capaz de estar diante da sua vida para ajudar, para confortar, para auxiliar ele em todos os momentos. Quando ele se encontrava angustiado, ele sabia quem procurar. Quando ele tinha um projeto, Gideão, ele sabia quem procurar, o Senhor. Muitos aí estão procurando sinais, procurando também coisas que não é do agrado de Deus, sinais. Mas, amado, somente o sinal é Jesus Cristo. O que ele fez na cruz do Calvário, por mim, por ti, por toda a humanidade, para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado, para nos dar uma nova vida e dizer que você vai vencer os midianitas, você vai vencer esta luta. Amado, às vezes nós se desesperamos, dizemos, eles são maiores, eles vão nos vencer, nós somos pequenos. Às vezes nós pensamos assim, a dificuldade vai nos vencer, a opressão, a angústia. Às vezes queremos jogar tudo para cima e às vezes se entregar para o mundo. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, aí nós acreditamos que nós somos capazes, que nós vamos vencer os medianitas. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos vencer os medianitas. Eu quero te dizer, amado, quando você olha para a cruz, todo aquele que olhar para Cristo será salvo, será vitorioso, será vencedor. Somente quando nós olhamos para Cristo. Os medianitas eram maiores. Maiores eram aqueles que estavam para nos atacar. Gideão sabia disso.
O povo de Israel é chamado, reunindo homens capazes, valorosos, homens de combate. 75.000 soldados foi chamado para esta batalha, para esta peleja. Amado, por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se aqueles homens, se eles estivessem olhando para o Senhor e autor consumador da sua fé, eles iam saber que iam ser vitoriosos. Amado, mas muitos ainda estão dispensos. Ainda não estão preparados para a luta, porque a luta é grande, mas maior é aquele que está conosco do que está neste mundo. 75.000 soldados israelenses para a luta. Gideão começa a fazer o seu treinamento, mas somente desses 75 ficou 10.000. Aleluia. Para você ver, amados, que muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Amado, nós temos que saber para que Deus nos chamou, qual é a nossa missão, qual é o que Deus requer de nós, para que nós possamos entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Por isso que muitos são chamados, mas ficou somente 10.000, poucos escolhidos. Agora 10.000 agora foram escolhidos para combater contra o povo dos medianitas. Tão pouco, 10.000 para lutar com 135.000 soldados medianitas. Era um povo, os medianitas, amados, se você estudar, era um povo mau. Eram homens de guerra, combatentes, sanguinários, homens perversos, sem temor de Deus, não tinham o amor de Deus. O povo de Israel estava somente afastado. Eles estavam passando pela disciplina de Deus. Muitos aí têm que passar pela disciplina do Senhor. Quando o Senhor dá disciplina, como disciplinou o povo de Israel, por falta de desobediência, por falta de amor, eles estavam adorando os ídolos, estavam se prostrando diante de imagem de escultura, aquilo que não era do agrado de Deus, como muitos hoje estão fazendo, aquilo que não é do agrado do Senhor, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, não farás para ti imagem de escultura, amarás somente o Senhor teu Deus. Amados, a palavra de Deus é santa e verdadeira, é viva e eficaz. Agora o povo, os soldados de Israel ficaram 10.000, somente 10.000, mais fortes, mais velozes, mais preparados, mas ainda era muito. Aleluia. Deus tem uma lição para nos ensinar, uma lição verdadeira. No meio da disciplina, Deus quer nos ensinar aonde nós devemos andar. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência traz recompensa de Deus, a desobediência traz consequência, e o pecado é a morte. Amados, agora 10.000 homens capazes, mas ainda eram muitos. Daqueles 10.000, agora só resta 300. De 10.000 para 300, amados, se nós for fazer um cálculo, vai dar muito pouco. Mais uma vez, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora eles
compara com homens escolhidos para a batalha, porque o Senhor mesmo falou com esses 300, agora tu serás vencedor dos medianitas, agora tu vencerás os medianitas. Amados, o que Deus vem nos ensinar, que muitos acreditam que com sua força, com o seu braço, pode vencer. Muitos acham que são capazes de vencer. Muitos acham que são maiores, que têm o seu benefício, que conhece a Deus, mas ainda são incapazes. Isso é um exemplo que vem nos ensinar. De 75 mil ficar 300 homens para combater contra, olha a diferença, 135 mil soldados medianitas para combater. Porque nós vemos entender, amado, que Deus, Ele não dá a sua glória para nenhum homem. A vitória vem de Deus. Quando entramos numa batalha, amados, não foi nós que vencemos, foi o Senhor que venceu por nós. Muitos estão pensando que estão vencendo, que estão lutando pelos seus próprios atos, pelas suas próprias obras, por o que você faz, pelo que você tem que fazer. Você quer se achar melhor, você quer se achar melhor do que os outros, você se acha que é maior do que todos, mas não, maior é o que está conosco do que está neste mundo. Não vamos vencer os nossos medianitas, os medianitas com nossas próprias forças, vamos vencer os medianitas reconhecendo que é Deus que nos garante a vitória, é o Senhor que nos garante a vitória. Gideão era um homem que tinha intimidade com Deus tremendo. Assim que quebrasse o cântaro e tocasse as buzinas, eles iam atacar. E Deus ia garantir a vitória. Somente com 300 amados, Deus vai te dar a vitória. Eu quero te dizer, não é com tuas forças, é você ser capacitado por Deus. Deus, quando chama, Ele capacita. Não é a nossa força que nos vai levar para o céu, mas é a graça de Deus que vai nos levar para o céu, para o reino da glória, para os altos, para o sublime trono de Deus, para onde nós vamos habitar. Não é com nossas forças, não é o que você vai fazer, não é o que você é, não é a tua patente, não é a tua patente que vai te levar para o céu, não é o teu ego, nada vai te levar para o céu, somente Cristo. Você é incapaz, nós somos incapazes com nossas próprias forças, mas quando nós temos um Deus santo e puro, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos capacita, é Ele que nos garante a vitória, é Ele que é o Deus que nos purifica de todo pecado. Que você medite, amado, que é Deus que te dá força, é Deus que te dá coragem, não é com tua própria força. Amado, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, fala assim, olha: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e as vis do mundo, e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Muitas das vezes os homens, eles querem a glória para eles tomam a glória de Deus, mas a glória de Deus ninguém toma, nem homem, nem anjo, nem demônio, nem potestade, nem principado, nem trono pode tomar a glória de Deus, porque a glória só pertence a Deus. É por isso que Deus usou somente aqueles 300 homens para mostrar ao povo, a mostrar a verdade, porque Deus é quem nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos capacita, é Deus que nos garante a vitória.
para o povo de Israel saber que o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus e Ele seja louvado para todos sempre. Amados, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Às vezes nós não entendemos os chamados de Deus. Muitas vezes queremos rebaixar os nossos irmãos por falta de entendimento, mas eu quero lhe dizer, amado, aquele pequenininho que não vale nada, que você acha que não é capaz, aquele é que tem valor, aquele é que tem a vitória, aquele que vai levar o povo de Israel a vencer os medianitas, é aquele pequenininho, aquele incapaz. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Amado, Deus confunde o sábio, a sabedoria. Cadê o sábio? Cadê o entendido? Cadê os sábios deste mundo para explicar isso? Como é que eles podem descrever? Cadê a sabedoria? Como é que eles podem descrever 300 homens vencer 135 mil soldados? 300 homens vencer 135 mil soldados medianitas, homens mais fortes e poderosos. Cadê o sábio para fazer mesmo cálculo aqui para... Não. Isto aqui é o cálculo do céu. Deus usa o improvável. É no pouquinho. Porque quando a mão de Deus vem, é que nos dá a força. No meio daqueles pouquinhos soldados, Deus deu a vitória. Por isso que Deus fala assim: seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas muitos de nós somos desobedientes. A desobediência traz consequências. Amados, Gideão, como podemos descrever, tinha dúvidas. Não deixe a dúvida operar na tua vida. Assim como ele pediu um sinal. Olhe, se realmente falar comigo, deixa que traga uma oferta e ponha diante de ti. E que Deus esperou, e depois, quando for consumir a oferta. Depois que Deus consumiu a oferta, que Gideão disse: entendo que era o Senhor. Ele reconheceu que era o Senhor. Mais tarde, pela segunda vez, ele pediu outro sinal. Pela lã, pedindo para ver ficar molhada só o orvalho e a terra seca. E Deus fez. Olha aí, segunda vez. E agora pela terceira vez. Depois pediu o contrário, que velo ficasse seco e toda a terra ficasse molhada. Deus fez novamente. Não podemos deixar a dúvida nos dominar. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele reconhecia. O Senhor sabe quem chama e capacita. Gideão estava sendo capacitado por Deus. No meio da dúvida, ele ia saber que Deus era com ele. Deus reconhecia Gideão desde pequeno. Antes dele nascer, Deus já conhecia ele. Mas eu quero lhe dizer que não deixe operar dúvida na tua vida. Olha, será que com 300 Deus vai dar a vitória a nós? Lutar por 135 mil soldados medianitas? Sim. Amado, quando Deus te chamar, Ele te capacita. Muitas vezes queremos ver o milagre, amado. Queremos ver as bênçãos, queremos ver a vitória, mas não queremos obedecer e mudar o que está errado. Muitas vezes queremos a bênção, mas cadê o doador da bênção? Temos que ter o doador da bênção.
Não podemos só ter a bênção, mas temos que ter o doador. Somente com 300 Deus nos dará a vitória. Gideão sabia disso. Gideão confiava no Senhor e sabia que Deus ia dar a vitória a ele. Não é com nossas forças, é com as forças de Deus. É Deus que tem a força. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele não disse assim: ah, gigante, eu vou te vencer. Ah, gigante, sou eu que sou o cara, eu vou puxar a espada e te matar. Davi não disse assim. Davi disse assim: o gigante disse: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Nós temos que ser como Davi e Gideão, saber que o gigante não pode nos vencer, os medianitas não podem nos vencer, mas a força não é nossa, a força é do Senhor Jesus. A força é daquele que reina, aquele que vive, aquele que tem o poder e a glória para todo sempre. Que você medite nesta palavra, amado. Que você venha entender que a tua força vem do Senhor. Que esta palavra fique gravada no teu coração. Que você possa mais estudar. E que o Espírito Santo de Deus possa te revelar mais e mais. E possa falar no teu coração. Gideão começou como um pequeno homem, mas terminou como um grande rei. Assim nós venhamos aprender. Nós somos pequenos, mas temos um Deus que é grande e poderoso. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome. Senhor Jesus, Te agradecer por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que há de fazer. Ah, Senhor Deus, faz assim, Senhor Deus, nós vamos com nossas forças, mas acreditando, vamos na Tua força, Senhor, e sabemos que o Senhor é que nos garante a vitória. Ah, Senhor Deus, entendendo que nós vamos vencer os medianitas, nós vamos vencer os filisteus, nós vamos vencer o Golias, nós vamos derrubar a muralha de Jericó, vamos atravessar o Jordão. Ó Senhor Jesus, toma a frente das nossas vidas, porque é o Senhor que nos garante a vitória. Pois é que eu te peço, Senhor, levanta o paralítico, dá visão aos cegos, cura os enfermos. Ó Senhor Deus, toma a frente, quebra as algemas do atribulado, quebra as algemas do angustiado. Ah, Senhor Deus, liberta o que está cativo nas drogas, na bebida, liberta dos vícios, de toda classe de vício, liberta, Senhor. Pois aqui eu te peço e já te agradeço, desde agora e para sempre. Amém e amém e amém. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.